Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de carteira. Esse que era um quadro das nossas lives do Suno Notícias das 19 horas e que ganhou vida própria, agora tem mais espaço. Aqui a gente submete a carteira de uma pessoa da nossa audiência a um dos nossos analistas da Suno Consultoria, um dos nossos especialistas. É um espaço para tirar dúvidas e você também pode participar do nosso quadro. Você pode mandar a sua carteira para a gente com os prints, os seus dados, o que mais for necessário, para gregory.prudenciano@suno.com.br. Hoje a gente vai falar com o Lucas, que está sempre batendo carteirinha aqui nas nossas conversas. Lucas, muito obrigado por ter mandado a sua carteira, parabéns por ter sido selecionado e vamos que vamos. Obrigado, bem-vindo ao Suno Notícias, agora na telinha. Muito obrigado, Greg. Boa tarde. Estou meio ansioso, meio nervoso para ver a análise da minha carteira, mas vamos lá. Quem vai te fazer chorar hoje aqui diante das câmeras vai ser o Vitor, né? O Vitor Pitts da Suno Consultoria, que já apareceu por aqui também. Vitor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo de volta ao Suno Notícias. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Greg, pelo convite. Seja bem-vindo, Lucas. Bom, beleza. Vamos entender um pouquinho melhor o seu perfil, Lucas. Há quanto tempo que você investe? Como começou isso? Pode falar de maneira livre. Eu invisto desde 2019. Na verdade, comecei em 1 de 2019. Eu vendi o meu carro. Antes eu tinha um Celta, aí o Celta deu PT, aí eu fiz a besteira de comprar outro carro. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou vender o carro e vou começar a investir. Aí eu comecei a investir em reserva de segurança. Porque como eu não sabia investir, falei, calma aí, é meu dinheiro que está lá, meu patrimônio. Peguei e coloquei tudo no Nubank. E comecei a estudar. Aí eu fui para fundo imobiliário, já. Aí de fundo imobiliário, tentei ir passando, mas aí eu voltei para o fundo imobiliário, que é gosto muito do dividendo entrando na minha conta e eu poder mexer nele. Mas eu tenho um pouquinho de ação e eu tenho um pouquinho de ação no exterior, que são ações que eu gosto. Então, meu perfil entre Celta, reserva de emergência e começar a investir, faz quanto tempo isso, mais ou menos? 3 anos. Foi em 2019. Vendi o carro em dezembro. Em janeiro eu falei, deixa eu começar a fazer isso. Aí veio a pandemia. Eu comprei muita coisa com um custo muito alto, porque aí veio a pandemia, caiu tudo, eu falei, opa, vou comprar para arrumar o custo médio. Mas ainda não deu tempo de arrumar o custo médio. Se vocês voltarem um pouquinho, em 2019, os fundos imobiliários estavam gigantes. 2020, eles deram um picozinho e agora eles caíram por causa dos juros? Risco fiscal, os juros e daquela PEC que foi engavetada, graças a Deus, né? Que o imposto de renda... Depois de renda, da taxação dos lucros de dividendos, né? Isso, que aí, quando aconteceu isso, eu vi oportunidade de compra, mas só que eu fiquei realmente com medo. Aí eu fui para ações, que aí foi uma besteira que eu fiz, né? Que se eu tivesse pegado aqueles 4 meses que estavam na queda, eu teria um retorno muito maior na minha carteira. Entendi. E eu perguntei uma coisa importantíssima. De onde que você é, Lucas? Eu sou de São Paulo, mas eu nasci na Bahia. Meu coração é baiano, por isso que eu chamo todo mundo de meu rei. Aí eles falam, mas como assim um baiano loiro, alto, de olho verde? É que meu pai é europeu. Entendi. Aí ele fez o favor de me fazer lá no carnaval. Sou de novembro, sou filho do carnaval. E aí voltou para cá. Eu perdi sotaque, perdi tudo. Mas o meu rei eu mantenho. Para quem está um pouco perdido, né, o Lucas ele é sempre nossa audiência batendo carteirinha, como eu falei no começo aqui, ele sempre me chama de meu rei, então virou uma marca registrada dele, né? Ô, Vitor, vamos dar uma olhada na carteira do Lucas, a Jéssica nos ajuda colocando na tela aqui. E aí, Vitor, eu passo a bola para você aqui. Pode fazer o Lucas chorar, hein? Sem problema nenhum. Tá, então a gente tem uma carteira posicionada. Ações bem pouquinho, né, Lucas? Você falou, você fez besteira. Vamos ver se é besteira mesmo, né? Quero ver o que o Vitor vai falar.
mas é 1,67%. Desses 4 meses são só 6 ativos, né? Fundos imobiliários, quase 90% da sua carteira, com 10 ativos, e você tem 2 ativos de BDR. Quais são essas empresas que você tem em BDR? Então, eu tenho Coca-Cola e Disney. Coca-Cola Esses e Disney. dois BDR, eu comprei porque eu gosto das duas marcas. Aí eu falei, eu preciso me expor ao exterior. Não estudei nenhuma das duas e comprei. A Disney, eu comprei muito no pico. Era na época do Bob, que ele ia sair. Então estava bem alto. Entra outro gestor e eu não sabia, não lia nada, não via balanço, não via nada. E a Coca-Cola eu comprei na baixa. Tanto que hoje em dia as duas estão no mesmo valor. Só que uma eu estou ganhando 20% e a outra eu estou perdendo 12%. E você mantém a sua reserva de emergência? Mantenho. Hoje eu estou usando a reserva de emergência, porque o que eu fiz? Eu estava cansado no meu emprego, e eu queria entrar na área de agente autônomo de investimento. Que eu ajudo o pessoal, eu pego a sua live, eu compartilho num grupo que tem acho que 20 pessoas, dessas 20 pessoas chega e fala assim: Ô Lucas, você conhece bastante fundo imobiliário, fez o curso do Baroni, fez o curso não sei o que lá, me ajuda, monta uma carteira para mim. Aí eu pegando isso, montava. Aí eu falei, não, deixa eu profissionalizar, deixa eu fazer a coisa certinha. Aí eu vou começar com agente autônomo de investimento, depois eu vou para a CEA, que é certificado da Ambima, aí depois eu vou para a CNPI. Caramba, você descobriu uma vocação. Ainda bem que deu PT nesse Celta, né? Ainda bem, Né? porque eu gosto de ver, tipo, balanço, é muito número, não sei o que lá, mas atrás dos números tem pessoas, e eu gosto de conversar. Sim. E vamos supor, você vai ver aí na de ação tem Cash 3. É outra que eu comprei alta, Mélios, né? a Melios. Eu comprei alta, mas é porque eu comprei alta. Desde 2019 eu uso a Melios. Eu falei, ué, eu uso, me dá um cashback bom, me dá dinheiro, vou comprar, né? Vou ajudar os caras. Aí ela fez o follow, ela fez a divisão por 6, aí começou a cair, começou a subir. Split. Aí eu falei, eita, fez o Pelo que eu tô split. vendo, eu queria que você comentasse isso, Vitor. O Lucas tem um hábito de comprar marcas que ele admira ou com as quais ele tem alguma relação ou que ele usa no dia a dia. Essa é uma estratégia que faz sentido na sua visão? Olha, até primeiramente, né, falando um pouquinho ali sobre a carteira do Lucas, né, pelo que eu tinha entendido, né, Lucas, por enquanto você até não teria renda, né, ao longo desse tempo que você estaria tirando a certificação, certo? Isso, não teria renda e os fundos imobiliários iam trazer minha renda e eu ia tirar uma parte da reserva de emergência. Certo. Então, eu tenho mais ou menos um ano e 3 meses eu posso ficar parado. Por isso que a reserva é tão importante, porque eu consigo ficar um ano parado. Se eu quiser não trabalhar por um ano, eu consigo manter a casa, toda a estrutura bonitinha. Ótimo, perfeito. Então você assim, você já começou com uma estratégia bem interessante assim. Então você estruturou uma reserva de emergência, né? Esse é o principal para quem está buscando ter essa liquidez, né? Já que você vai ficar sem essa renda, é importante você ter um investimento em algum tipo de aplicação que te gere esse conforto, né? Esse colchão. Então isso é mais importante do que a renda variável. E você já começou fazendo uma distribuição bem interessante dentro da sua renda variável, exclusivamente falando, né? Então, você começou principalmente ali através dos fundos imobiliários, que foi um período que você estava nessa transição de começar a investir em renda variável, então você já entrou numa classe que tende a ser um pouquinho mais conservadora e que é mais fácil de ser entendida principalmente por nós brasileiros, e depois você entrou nas ações, né, aos pouquinhos, e tanto em ações quanto em BDRs, né? E bem interessante, né, até respondendo a pergunta do Greg agora, que você entrou em empresas que você acaba tendo um relacionamento como cliente. Em partes, né, Greg, faz sentido, respondendo a sua pergunta, em partes faz sentido, só que não faz parte de toda uma análise, né? A análise ela é muito mais profunda, ela é muito mais criteriosa, ela envolve vários outros fatores, mas é interessante na ótica de você como cliente, você perceber como que está a sua satisfação com o serviço, né, que essa empresa está prestando.
Então, em partes isso ajuda também, né? Em partes isso ajuda. Mas interessante que ali dentro das ações que você entrou, né, seriam 6 ativos, apenas dentro de FIIs tem 10 ativos, que representam quase 90% da carteira. E aí eu iria te perguntar, Lucas, como que você definiu a sua estratégia para chegar nessa alocação atual? Como que foi isso? Os 10 FIIs, o que eu fiz? Eu estruturei, queria 50 papéis e 50 tijolos. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Hoje em dia eu estou tentando fazer 60 papéis, 40 tijolos. Como eu fiz a análise? Antes de eu entrar de cabeça, eu peguei o curso do professor Baroni, de fundo imobiliário. Aí explodiu minha cabeça. Aí falei, não, é isso que eu quero. Porque ele explica de uma forma bem didática e interessante. E a partir daí, eu comecei a escolher os fundos que eu quero. Tanto que tem um fundo, é o GGCR11, que eu comprei ele a 131, 132, mais ou menos no valor do PV dele. E ele é um fundo de galpão logístico industrial. Hoje ele está, acho que a 115, caiu bem. Eu comprei ele de novo a R$ 100, 99 e alguns quebrados, para arrumar meu custo médio. Por que aconteceu isso? Porque uma empresa está saindo. E como é contrato atípico, eles vão ter que pagar tudo. Mas aí o pessoal investidor ficou com medo, saiu tudo. Eu falei, opa, é hora de eu comprar. Aí eu comprei. Aí tá pagando igual, tá fazendo tudo igual, mas agora tem uma exposição maior. Os de Vamos dar uma olhada papel, na sua carteira de fundos imobiliários. A gente tem separado isso enquanto a gente vai conversando, e aí fica mais fácil também para o Vitor dar uma olhada aqui. Interessante, Lucas. Você, então, optou pela estratégia de meio a meio, né? Então, 50% da sua carteira de FIIs em papéis e os outros 50% em fundos de tijolos. sim, tem um fundo Tem de um um misto, FOF. né? Então, era melhor misto porque eu não eu consigo me adaptar ao risco, tanto que eu saí do emprego é um risco gigante. Mas toda vez que antes eu faço qualquer coisa que eu faça de risco, eu tenho meu plano de contingência, aquele colchãozinho. Então, só um desses fundos imobiliários que eu fiz um erro, que são dois FOFs, o HFOF e o BCFF11. Ô, São Vitor, dois. só para a gente ficar no mesmo common ground aqui com a audiência, você pode explicar para a gente rapidamente o que é o FOF? O FOF, né, para nossa audiência também entender, seria um fundo de fundos. Enquanto fundos de tijolos investem através de imóveis físicos, né, os FOFs eles investem em outros fundos imobiliários. Né? Então, os dois são enquadrados como fundos imobiliários. E dentro da categoria de fundos imobiliários tem essa divisão, né, que tem os FOFs, que são enquadrados como fundos de papel, porque eles investem em outros fundos imobiliários também, e os fundos de tijolo que investem em imóveis físicos. Né? Entendi. E essa divisão aqui, nessa quantidade de fundos e essa divisão feita pelo Lucas, o que você pode dizer dela? Sobre essa divisão que o Lucas fez, o Lucas está certo, né? No sentido de esperar que os fundos de papel tenham um dividend yield superior. De fato, né, eles acabam tendo um dividend yield superior, porque eles acabam repassando, né, aquele ajuste da inflação, né, muitas vezes pelo IPCA ou IGPM, ou através da taxa de juros pelo CDI, repasse na forma de dividendos. Enquanto para os fundos de tijolo, essa incorporação ela acaba entrando na valorização da cota ao longo do tempo. É claro que não de forma direta, pois é negociado em mercado secundário, mas por conta disso, os fundos de papel eles tendem a ter um dividend yield superior. Né? Só para a nossa audiência também entender que, assim, no caso dos FOFs, eles são enquadrados como fundos de papel, mas eles investem em outros fundos imobiliários. Mas também dentro da categoria de fundos de papel, tem os tipos de fundos que investem em papéis em si, que seriam os CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, dentro deles, que também tendem a pagar um dividendo superior. No caso dos FOFs, eles tiveram um desempenho bastante negativo, né? Foi até nesse ponto que o Lucas comentou,
dentro do BCFF que ele tem e do HFOF, eles tiveram um desempenho bastante negativo nos últimos meses, porque a indústria em geral de fundos imobiliários, ou melhor dizendo, né, a cotação em geral dos fundos imobiliários tiveram um desempenho bastante negativo, né, nos últimos meses. Então, isso acaba refletindo bastante nos fundos de fundos. Eu quero dar uma olhada também na composição da sua carteira, Lucas, nas ações, né? Olhando agora as suas ações, você tem B3, Melius, Itaúsa, Magalu, Petz e VEG, né? Você quer explicar para a gente por que essas empresas? Então, a gente está falando de setor de serviços financeiros, né? Programas e serviços ligados a varejo e também empresa de tecnologia, que é a Melius, uma empresa tradicional também, setor financeiro, Itaúsa, holding do Itaú, outras duas varejistas, mas de ramos distintos, né? Magazine Luiza e Petz, e a VEG, fabricante de motores, compressores, também está diversificando ali os produtos deles. Por que você escolheu essas empresas? Foi pelas empresas, foi pelos setores? Como que você chegou nesses papéis? Então, a única que foi pela empresa, e por causa que o ramo está crescendo muito, foi a Petz e a Cash 3, a Melius. Essas duas eu escolhi porque eu gosto. A Petz, como o setor de pets aqui no Brasil ainda é muito fraco, eu olhei para o setor lá fora. Lá fora, se não me engano, é 30%, 32%, alguma coisa assim de produtos para cachorros, pets, essas coisas. Hoje em dia já teve um aumento no preço das rações dessas coisas. Então eu pensei, beleza, eu adoro animal, adoro pets, tenho um cartãozinho lá da Pets, vou pegar também. Essas duas eu comprei porque sou cliente. Agora, a B3, o que eu fiz? Eu comprei ela quando começou a especulação que ia abrir outra bolsa, acho que foi em 2020. Aí estava muito barato. Falei, nossa, mas mesmo que abra outra, tá muito barato. Acho que eu peguei a 9,40, 9,50. Aí eu comprei e deixei na carteira, porque paga dividendo, queira ou não queira. A Itaúsa foi também mesma coisa. Eu analisei o balanço dela e aí eu pensei, também paga dividendo. Eu já estava com esse plano de sair da empresa, foi no começo de 2020 que eu pensei nisso. Falei, não, então eu tenho que me estruturar. Os fundos imobiliários caíram. Eu falei, opa, então eu tenho que me estruturar alguma coisa que me pague dividendo. Aí eu peguei a B3 e aí Itaúsa, assim. A Magazine eu peguei agora R$ 6. Eu falei que não, estava muito barato. Tanto que caiu, tá sofrendo, mas Que eu é a sua acredito. maior posição, inclusive, né? Então, Entre as tava ações aqui, são 42% da sua posição em isso. ações é o Magazine Luiza. Você não O comprou lá atrás, então. Você comprou Não, agora. comprei agora. Exemplo, Ah, você pegar todas as dívidas dela que ela tem, o endividamento e tudo o patrimônio dela, acho que gira 2, 3 vezes com o valor da cota, ou seja, era para estar R$ 16. Paguei a 6. Aí eu falo, deixa aí, não vai fazer mal. E a VEG, ela é muito um mercado estrangeiro. Aí eu falei, deixa eu me expor no mercado estrangeiro um pouquinho. Porque o que eu tenho no mercado estrangeiro, além dos dois BDR, eu tenho um dólar em câmbio mesmo, sabe aqueles cartão de câmbio? Todo mês antes eu colocava 100. Agora não dá mais, né? Quando era até R$ 4 eu colocava US$ 100 lá. Agora não dá, porque tá 5,50. 5,56. Entre 5,50 e 5,60. Depende da semana, 5,80, 5,70. Aí você vai pôr no seu cartãozinho lá, que tem que colocar a cada 6 meses, é o prazo lá. Antes eu colocava mensal, agora eu coloco cada 6 meses. Dá 6,10, 6,20. Você fala, não, tá louco, R$ 100 é 600, $100 é R$ 600, não dá. Aí eu falei, deixa eu me expor. Coloquei a VEG. Mas de ação, ainda eu vou estruturar um pouquinho melhor, vou aumentar, eu quero colocar mais ou menos umas 10 ações, e de BDRs eu quero colocar mais 3. E eu quero E colocar essa, no. Pode falar. essa composição da sua carteira, queria a opinião do Vitor, né, em relação a esse objetivo do Lucas, né, que está muito focado em dividendos, nesse ano para conseguir se formar como agente autônomo, conseguir trabalhar nisso. Como que você enxerga essa composição, Vitor? Então, pelo que o Lucas até estava comentando, a carteira de ações dele é bastante embrionário.
Tanto que ele nem tem muitas posições agora de início, ele está com apenas 6 ativos, e esses 6 ativos, se a gente olhar até a representatividade de cada um deles na carteira geral, nenhum chega a 1%, né? Até mesmo a Magalu, que a maior posição dele dentro de ações é de apenas 0,75%. Eu até, na hora que eu estava observando, eu pensei, nossa, talvez ele tenha entrado naquela época que a Magalu, todo mundo estava comentando, né, que estava se valorizando Muita muito, gente e entrou talvez nisso, né? ele ficou no prejuízo e foi aumentando a posição para melhorar o preço médio, mas não foi o caso. No caso das suas posições, Lucas, no geral, são boas empresas, tá? No geral, são boas empresas, você fez boas escolhas, no geral, tá? Alguns pontos importantes que tem que se destacar aqui é o perfil dessas empresas, tá? Então, até mesmo dentro do que o Greg acabou perguntando, se a gente olha para Pets, por exemplo, você está totalmente certo na sua análise, né? Faz todo sentido. A gente está falando de uma empresa que está num setor bastante subpenetrado no Brasil, que tem potencial do setor crescer, e a gente está falando de um setor também fragmentado, onde não tem grandes empresas consolidadas. A maior empresa hoje dentro do setor de pets seria a Pets, né? Do setor de pet é a Pets. Então, ela está representando em torno de 6% do market share. Então, você já está entrando na maior empresa, vamos dizer assim. Ela tem que é uma empresa que 6% do market share sendo a maior? Exatamente. Nossa, imagino que é um mercado bem pulverizado, tem muita lojinha de bairro, né? Que não é uma bandeira da Pets, o Cobase, por aí vai. Exatamente, é um setor altamente fragmentado. Então, você ganha nessas duas pontas. Você ganha no próprio crescimento do setor, você ganha também dentro do crescimento da empresa dentro do setor, né? No caso da Pets. A grande questão é que você já paga um múltiplo alto para estar nessa empresa, porque o mercado já espera essa expectativa de crescimento. Então, aí é que entra um grande ponto, que aqui eu acho que entraria tanto a Melius quanto a Magalu também. Tá? Claro que são empresas com maturação bem diferentes, né? Mas no caso da Pets, essa expectativa de crescimento muitas vezes já está embutida no preço. E se esse crescimento não satisfaz essa expectativa, a cotação do ativo tende a ser bastante penalizado, tá, Lucas? A mesma coisa a gente viu o que aconteceu com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza está num setor que, para você ter vantagem competitiva, você compete com o quê? Com preço. Tá? Então, é através disso que a Magazine Luiza consegue uma vantagem competitiva. Só que você competindo no preço, as margens dessas empresas acabam ficando muito reduzidas. E qualquer cenário econômico um pouco mais desafiador, como a gente está passando agora, essas empresas elas tendem a ser penalizadas, porque eventualmente elas vão começar a operar com uma margem negativa, o que acabaria fazendo a empresa entrar num campo até de prejuízo, né, eventualmente. Então, por isso que essas empresas têm que ter bastante cuidado, são empresas de setores cíclicos, né? A mesma coisa seria a Melius. A Melius é uma empresa nova, fez IPO recentemente, no ano passado, tá? Ela está num setor que não tem muita barreira de entrada e tem os múltiplos de preço bastante altos, tá? Então, é outro exemplo de empresa que tem que ter bastante cuidado. Dessas três, nenhuma paga de dividendos, né? Então, dentro do seu objetivo de obter uma renda passiva superior, é de se pensar, talvez até empresas de energia, né? Você está eventualmente adicionando ali na sua carteira. Você já tem a B3, tem a Itaúsa, que são empresas que pagam dividendos, cada uma com seu perfil. A B3 é uma empresa que tem crescimento e que também paga dividendo, né? O dividend yield aí está na casa dos 4% ao ano, né, da B3. A Itaúsa, né, por conta da pandemia, ela cortou a distribuição de dividendos, mas tende a retornar agora para 2022. Mas, no geral, a sua carteira de ações ela está bastante voltada mais para crescimento. Então, aqui tem que ter bastante cuidado. Como é uma carteira que é nova, é embrionária e representa menos de 2% da sua carteira global, está tudo bem. Você consegue fazer essa diversificação através dos novos aportes. Você não precisa necessariamente estar vendendo as suas posições, mas só fique atento que a sua carteira ela tem um grau de risco mais elevado. Tá? Não é uma carteira defensiva. Então, para você que busca uma renda passiva superior, é interessante pegar empresas mais consolidadas e setores mais perenes, como de energia, por exemplo. No Brasil, a gente acaba tendo um pouco disso com o setor financeiro, né? Ele acaba até performando relativamente bem
em períodos mais turbulentos na economia. Então, através desses dois setores, principalmente, você consegue deixar sua carteira mais defensiva, tá? Mas, assim, na sua análise, você está certíssimo, né? Talvez só um pouquinho mais de atenção ali na montagem da carteira, né? Porque esses perfis de empresas são perfis mais agressivos, tá? Vitor, qual que é a sua visão geral, assim, sobre onde o Lucas está hoje, onde ele quer chegar e as estratégias que ele tem adotado até aqui? Olha, Greg, eu até estava pensando, enquanto o Lucas estava falando, de abordar 2 pontos aqui, tá? São 2 pontos relacionados ao risco que o Lucas pode estar tomando em relação aos investimentos dele, né? A gente tem 2 fatores aqui. A gente tem a capacidade do Lucas estar tomando mais risco e a disposição que o Lucas tem em estar tomando risco. Pela nossa conversa aqui, pelo que o Lucas está abordando, ele parece ter bastante disposição em tomar mais risco na carteira dele. Não à toa que ele só tem 20% em renda fixa e o restante, aproximadamente 20% a 30% em renda fixa e o restante em renda variável. Isso é uma carteira bastante agressiva, tá? Isso é uma carteira bastante agressiva. E um outro ponto seria a capacidade. Então, enquanto a disposição diz mais algo em relação ao Lucas, a como ele se sente com isso, a capacidade, em termos práticos, seria assim, tá, eu posso tomar esse risco? E é aí o ponto de atenção, né, que eu iria sugerir para o Lucas. Será que uma carteira de 20% a 30% em renda fixa, né, para quem vai ficar por um tempo, né, por um ano, sem renda, será que está fazendo sentido? Você se sente confortável com isso? Eventualmente não vai chegar em algum momento que você vai precisar estar resgatando da renda variável? Então, é esse o ponto de reflexão que eu traria para o Lucas, né? Até outra questão aqui, né? O Lucas comentou muito desse momento de mercado, eventualmente para estar comprando uma empresa, para estar entrando mais, né? E você está certo, né? Nesse sentido, né? De sempre estar buscando as oportunidades justamente nos momentos de pânicos, né? Que geralmente são quando a gente faz um bom negócio. Geralmente, nem sempre, né? Nem sempre. E aqui é que está um ponto de atenção, porque talvez o mais importante antes disso, Lucas, seja você entender o seu planejamento, entender a sua alocação da carteira, né? Então, assim, talvez você dá uma atenção maior em como você vai montar a sua carteira e, claro, após isso, você ter essa liberdade, né? Eventualmente, estar buscando as melhores oportunidades a cada momento. Mas pensa antes como que você quer a sua carteira. Na sua carteira, em termos de ativos, tá bom, né? No geral tá bom, só que precisa desse ponto de atenção, né? Então, por exemplo, dentro dos fundos imobiliários, como a gente tinha visto, você comentou que tem aqueles 2 FOFs, né? São FOFs que eles têm um perfil um pouquinho diferente, enquanto um ele busca mais a renda dos fundos imobiliários que ele tem em carteira, o outro ele já tem uma gestão mais ativa, né? Então, eles até se complementam entre si, mas tem que cuidar bastante com esse tipo de investimento no sentido assim, o perfil do ativo, né, ele se enquadra no perfil que você espera dele, porque para um fundo imobiliário, ele pode estar buscando mais ganho de capital, né, e aí às vezes ele não está muito coerente com o que você está buscando nele, que é ter uma renda mais passiva. E sim, dentro dos fundos imobiliários, eventualmente tem fundos que buscam mais ganho de capital e que podem ter um giro maior de carteira. No caso dos FOFs, né, pode ter FOFs nesse perfil. Então, o que eu estava observando ali da sua carteira de FIIs, até para complementar, senti um pouquinho falta de fundos de shopping, né? Eu acho que fundos de shopping seria mais interessante. Você tem excelentes ativos, excelentes fundos imobiliários no segmento de logística, de galpões logísticos, né? Então, o próprio GGRC que você comentou, ele é um tipo de fundo que ele tem um grau de risco um pouco maior, por ser mais voltado para galpões industriais. Né? Galpões industriais, muitas vezes, são galpões mais específicos, né? Para algum objetivo em específico. Já galpões logísticos, geralmente, são galpões mais robustos, grandes, contratos de longuíssimos prazos. Né? Então, dentro desses fundos também tem essa característica. Das ações, é aquilo que a gente tinha comentado, né? Então, está buscando talvez empresas que te gerem mais renda, que são empresas com perfil mais defensivo, né, para você pode estar fazendo mais sentido. E no caso das BDRs, você tem 2 excelentes empresas, né, a Coca-Cola e a Disney, acho que dispensam apresentações. Todo mundo conhece Coca-Cola, todo mundo conhece Disney.
né? São empresas que historicamente geraram muito valor para o acionista e tudo, né, leva a crer que são empresas que vão continuar gerando bastante resultado. Talvez um ponto de atenção aqui são duas empresas, a Coca-Cola talvez nem tanto, mas a Disney ela tende a não distribuir tantos dividendos, né? A Coca-Cola ela tem um perfil mais de renda, ela distribui mais dividendos, apesar de que no exterior isso não é tão forte, né? A gente encontra isso mais aqui no Brasil. Mas talvez diversificar um pouquinho mais a sua carteira internacional, tá? Você hoje só está com 2 ativos. Talvez você tenha começado há pouco tempo e ainda esteja estruturando, né? Então é normal também. Mas a gente tem empresas de perfil geradores de renda lá no exterior, né? Talvez dentro do setor de comunicação, por exemplo, né? Ou até de energia, a gente consegue encontrar boas empresas pagadoras de dividendos também. Boa. Deixa eu perguntar, eu ia colocar na carteira 3 REITs para gerar renda, mas isso eu ia fazer numa carteira à parte, diretamente lá fora, e declarar imposto lá fora, tudo fazer. Tudo Eu bem. só ainda não fiz isso por causa do imposto, né? Que as taxas iam me dar um problema a mais para declaração, essas coisas. E aí eu falei, vou pegar algum BDR de REITs para ter esse retorno. Mas aí eu pensei, não, calma aí. Me estruturar primeiro no Brasil, para depois me estruturar lá fora, ou me estruturo lá fora e no Brasil ao mesmo tempo intercalando? Olha, excelente pergunta, tá, Lucas? Isso é até uma dúvida bem comum, né, entre os investidores. Investir por BDRs ou investir diretamente lá fora, né? As duas opções são razoavelmente muito fáceis, vamos dizer assim, de estar sendo realizadas. Talvez a mais prática seja por meio de BDRs, porque na sua corretora que você compra as ações de fundos imobiliários, você consegue estar negociando em BDR, e hoje diversas BDRs já estão disponíveis para nós, né? A cada ano são disponíveis mais BDRs, e a gente até teve, no ano passado, né, uma maior englobação, né, para disponibilidade para os investidores de BDRs, não sendo exclusivos para investidores qualificados. Então, isso facilitou para o público em geral, né, que investe nesse produto. Tem vantagens e desvantagens dentro de cada uma, tá, Lucas? Assim, talvez para você, que esteja começando agora, as duas formas você vai estar dolarizando a sua carteira. Por mais que BDR seja negociado em reais, ela é Ela é ação lá fora. Isso. Isso. Eu estou me expondo a minha carteira lá Isso. fora. Exemplo, a Isso. Coca-Cola é 1 para 4, se não me engano. Isso. A Então, cada 4 BDRs, uma Coca-Cola. isso, exatamente. Por mais que as BDRs sejam negociadas em reais, elas são lastreadas em dólar, né? Então, a mesma coisa lá no exterior, você vai estar investindo diretamente em dólar. Alguns pontos. Lá no exterior, você vai ter o spread cambial no momento da conversão, né? Geralmente gira em torno de 2% para você fazer a remessa lá para o exterior. Tem uma atenção maior em relação à declaração de imposto de renda. Tem bastante detalhe que precisa prestar mais atenção, tá? Não é nada um bicho de 7 cabeças, mas aumenta um pouquinho o grau de complexidade, tá? E aqui no Brasil, pelas BDRs, tem a questão do imposto de renda. Então, em caso de lucro, você precisa estar gerando a DAF, né? A alíquota de lucro em cima das BDRs é de 15%. Lá no exterior, você tem isenção de até R$35 mil em vendas no mesmo mês. Então, veja que cada uma tem uma característica. Só que, olha só, o ponto mais importante para você é o que? Seria a renda passiva. Se você investe diretamente lá fora, o seu dinheiro vai entrar na sua conta lá no exterior. Se você trouxer esse dinheiro para cá, vai ter mais custo. Então, talvez no aspecto da renda passiva seja mais interessante por BDR, entendeu? Por mais que nas BDRs existe uma taxa que é pequena, mas vale ser mencionada, que é de 5% para a instituição custodiante das BDRs, né, em cima dos dividendos pagos para você aqui no Brasil. Só lembrando que os dividendos que são pagos lá no exterior, eles igualmente são distribuídos para as BDRs aqui no Brasil, tá? Só que daí tem essa taxinha no momento do recebimento aqui no Brasil, tá? Para a instituição custodiante, no caso. Então, assim, para você talvez seja mais interessante começar por BDR, principalmente por esse aspecto, Lucas. Bom, beleza, então.
Lucas, muito obrigado, viu, por ter mandado a sua carteira. Mais uma vez, parabéns por ter sido selecionado. Espero que a gente tenha ajudado você aqui. Claro, sempre obrigado pela audiência de todos os dias também. Muito obrigado, Greg. Ajudou demais. Eu vou anotar tudo que o Vitor falou. Vou já arrumar algumas coisinhas que eu já estou pensando aqui em desfazer de um fundo que é mais passivo, arrumar as ações e vou deixar maturando a carteira lá. É por longo prazo, então deixa lá. Que bom, que bom. Vitor, brigadão também, cara. Mais uma vez, as portas ficam sempre abertas. Espero você em breve aqui de novo no Suno Notícias. Opa, muito obrigado. Eu espero ter ajudado realmente o Lucas, e a Suno sempre está de portas abertas, né? Lembrando que a gente tem a consultoria, né, aqui na Suno, onde a gente faz um monitoramento da carteira, a gente faz o acompanhamento, né? Então tira todas as dúvidas. Então hoje a Suno, ela abrange aí qualquer tipo de necessidade que o investidor tenha, a Suno está aí. E fico sempre à disposição. Muito obrigado, Greg e Lucas. Muito obrigado. Valeu. Bom papo, né? Aprendemos todos juntos, é para isso que esse quadro existe. Então, olha, você que está aí nos assistindo, não tarde não, ou você que está nos ouvindo nas mais diferentes plataformas de podcast, manda sua carteira para a gente, como o Lucas fez. Você printa o seu status invest, ou a plataforma que você usar, sei lá, o seu Excel, manda para a gente. gregory.prudenciano@suno.com.br, está aqui na descrição desse vídeo, também na descrição desse áudio. Manda pra gente, eu mesmo te respondo e a gente vai marcando a nossa conversa aqui. Quem sabe você não pode ser o próximo a aparecer aqui para a gente olhar os seus investimentos, receber as dicas, tudo de graça, consultoria na faixa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo. E ó, tô vendo, hein? Manda o dedo no like aqui. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência.